Agora, nosso assunto é crise no Estado. Pelo segundo dia seguido, servidores fizeram um protesto em frente à Assembleia contra o pacote de medidas do governo. Uma cor se destacava entre os manifestantes, preto em sinal de luto. Por volta das 2 da tarde, servidores de várias categorias, entre elas da saúde, do judiciário e dos professores, ocuparam as escadarias da Alerj e a rua. E eles fizeram barulho, com rojões, apitos e até panelas. Durante 2 horas, a manifestação seguiu pacífica. Mas, por volta das 4 da tarde, ao serem comunicados que o presidente da Alerj, o deputado Jorge Pisciani, não iria recebê-los, eles decidiram invadir o prédio. Não pode esse presidente se recusar a receber, tendo um novo pacote que prejudica toda a população. A gente pede com todo respeito aos choques, que tenham um bom senso de não bater na população. A gente vai trincolar com o Pisciani, porque é um direito nosso. Ao se aproximarem da porta da Assembleia, os servidores foram recebidos pela Polícia Militar com spray de pimenta. Para dispersar os manifestantes, os policiais do batalhão de choque também usaram bombas de efeito moral. Os manifestantes se afastaram das escadarias por alguns segundos, mas logo tentaram entrar de novo. Um PM chegou a usar o cacetete para retirar um servidor. E novas bombas de efeito moral foram lançadas. Os policiais reforçaram ali a segurança na entrada da Alerj, mas eles continuam lançando bombas de efeito moral para evitar que os manifestantes, que os servidores se aproximem ali da entrada, que subam a escadaria da Alerj. O clima é bastante tenso nesse momento aqui na frente da Assembleia Legislativa. Os servidores se dispersaram aqui, agora estão espalhados aqui pela rua, pelas calçadas do lado oposto, em frente à Assembleia Legislativa. E ali, olha só, batalhão de choque ali continua lançando bombas de efeito moral. O batalhão de choque reforçou a segurança e um grupo de policiais avançou para cima dos manifestantes que ocupavam a rua. Os servidores começaram a se dispersar, mas mesmo assim, os policiais lançaram novas bombas de efeito moral. Mesmo com os manifestantes afastados do prédio da Alerj, já na Avenida Presidente Antônio Carlos, os policiais continuaram a lançar bombas. Em seguida, os servidores fizeram um acordo com o batalhão de choque e retomaram a praça em frente à Alerj. Olha, sobre a atuação da Polícia Militar na manifestação de ontem, a Secretaria de Segurança disse que os excessos estão sendo apurados e que manifestações pacíficas devem ser garantidas e asseguradas. A Priscila Chagas está em frente à Assembleia. Priscila, ainda tem polícia por aí para fazer segurança? Tem sim, Fachel. Durante toda a madrugada o policiamento seguiu reforçado. A gente consegue ver pelo menos aqui 2 carros de polícia, um aqui bem em frente ao prédio da Alerj e outro na calçada oposta. Eles continuam aqui, permaneceram aqui durante toda a madrugada. Ontem também a Alerj rejeitou o projeto de lei que previa a cobrança de um valor extra do salário dos funcionários, dos servidores ativos e inativos. Esse projeto ele já tinha sido suspenso pela Justiça na última terça-feira, a pedido do deputado estadual Luiz Paulo, do PSDB. A Justiça suspendeu essa proposta, alegando aí uma provável inconstitucionalidade. A Alerj rejeitou esse pedido e esse projeto, esse desconto que estava previsto, que esse projeto previa, o governo estava prevendo aí que com a ajuda desse desconto ele representaria pelo menos metade da economia que o governo espera alcançar nos próximos 2 anos. Esse desconto no salário dos servidores poderia chegar a até 30%. O presidente da Alerj, o Jorge Pisciani, do PMDB, ele falou sobre o fato da Alerj ter decidido rejeitar esse projeto de lei, ter devolvido esse projeto de lei para o governo. Vamos ouvir. Eu faço não só levando muito em consideração uma posição fechada da minha bancada que apoia a discussão das outras 21 medidas, mas porque eu ouvi a grande maioria dos partidos. E eu tenho experiência e sensibilidade política para entender quando, ainda que nessa questão de grave crise, mas não adianta agravar a vida das pessoas que também
teriam muito mais dificuldades. Mas não é assim que se resolve as coisas. Então aqui há um excesso e, em função do excesso, ouvindo todos os partidos, na qualidade de presidente da casa, eu estou devolvendo ao governador. Nós não vamos apreciar isso. O que nós vamos apreciar é de 11% para 14%. Nada impede de um deputado produzir uma emenda que eleve no máximo a 14% aqueles que hoje não pagam. Mas aí é uma decisão do conjunto de parlamentares, né, que terão autonomia para fazê-lo. Mas em relação a essa sobretaxa de 16% e a sobretaxa de 30%, o parlamento não vai se pronunciar porque eu vou devolver ao governo. O governador Luiz Fernando Pezão disse que respeita a decisão da Assembleia e que vai procurar os deputados para continuar discutindo as medidas. O governador teve encontros ontem em Brasília com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o presidente Michel Temer. Pezão falou sobre a hipótese de uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Intervenção para quê? Qualquer não. Você pode botar o Mr. M lá que não vai resolver, o dinheiro não vai cair do céu. Os estados e municípios não podem fazer o que a União faz. Agora, nós estamos propondo fazer um ajuste forte. Eu não quero fazer o ajuste em cima do servidor. Se me aparecer dentro da Assembleia propostas que sejam mais viáveis, né, nós nos assessoramos com os melhores economistas do país. O Estado tem que fazer, e não é só o Estado do Rio de Janeiro, não. O problema da Previdência hoje é só não tem quem é Estado Novo. Todos os 22 estados no país hoje têm problema com a Previdência Pública. O governador também falou sobre dívida ativa. Se eu já tivesse securitizado a dívida ativa do Estado, eu não estaria passando por esse problema. Eu estou há 1 ano e meio em Brasília, batendo nas portas aqui dos tribunais, do Tesouro, do Senado, trabalhando em todos os lugares. Securitização da dívida ativa, que é uma dívida que é do Estado. Não tem porquê, se nós, o investidor, a pessoa que for comprar a dívida ativa, quer ter a garantia, a segurança jurídica. Hoje, com as incertezas que tem, você não pode botar aí 60 bi no mercado, 66 bi que a dívida que o Estado tem para colocar no mercado. Então são essas dificuldades que eu estou tentando superar. O secretário estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa, disse que a maior parte do déficit do Rio é nas contas da Previdência. Para Gustavo Barbosa, é urgente que se discuta uma reforma previdenciária. A Previdência hoje, o déficit em 2016, aproximadamente de 19 bilhões. Desse, um pouquinho mais de 12 bilhões tem como origem o déficit previdenciário. Então, mais de 60% do déficit do Estado do Rio de Janeiro tem como origem esse déficit previdenciário. Então, aliás, é um motivo que a gente está buscando equacionar essa questão. Sim, como você colocou, as medidas previdenciárias, elas atuam fortemente junto ao servidor, mas é onde se concentra a maior questão, o maior déficit hoje do Estado. É preciso fazer um trabalho, buscar saídas no médio e longo prazo. A reforma certamente atinge mais no médio e longo prazo, mas é necessário buscar alternativas para reduzir isso. Insisto, não é um problema do Estado do Rio, é um problema geral. A União, os estados e os municípios estão com esse problema. Olha, todos os dias aqui no Bom Dia a gente tem dado voz a quem é contra ou a favor do pacote. É um momento de discussão, é um momento de decisão. Hoje, quem está aqui com a gente é o Defensor Público-Geral do Estado, André Luiz Machado de Castro. Bom dia, obrigado pela sua presença. Muito bom dia, Fachel. Olha, a gente está acompanhando, está vendo que o Ministério Público está acompanhando, né, essa situação. A crise, eu repito, é uma crise que está instalada. Quer dizer, a verdade hoje, quando se olha para o cofre, não tem dinheiro, né? Existem motivos passados que levaram a isso, né? A arrecadação caiu, nós temos crise aí no setor de petróleo, nós temos decisões dos governos que foram tomadas e que levaram a essa situação, mas daqui para frente precisa se resolver, salário, precisa se resolver, funcionamento do Estado. E aí o governo traz esse pacote e o senhor comentava comigo aqui um pouquinho antes da gente iniciar que existem duas situações. Uma, que é a situação do que dá para ser conversado, né, e debatido, e outra, do que não dá porque a lei não permite. Quais são essas situações? Então, a Defensoria Pública, ela tem examinado justamente os aspectos jurídicos
do conjunto de medidas. E muito fortemente em 3 vertentes. Primeiramente, em relação aos programas sociais que atendem a população de baixa renda. Esse realmente é o grande foco da Defensoria Pública. Tem também a questão que envolve a redução de salário de servidores e aposentados. E ainda o próprio funcionamento das instituições, medidas que mudam o funcionamento de instituições como a própria Defensoria Pública. Agora, qual parte desse pacote o senhor indicaria como que não tem como ele prosperar porque a lei não permite? Então, por exemplo, vejamos um tema de grande importância, que é o aluguel social, que nós estamos inclusive conversando com o governo sobre isso. O decreto extingue o aluguel social, um programa importantíssimo que hoje atende a mais de 10 mil famílias no estado do Rio de Janeiro a um custo relativamente baixo. Mas a lei não permite a extinção? Por que a lei não permite? Porque há situações que são direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos. O Estado combinou com um número muito grande de famílias que as retiraria de suas casas e as inseriria em unidades habitacionais, em programas habitacionais. Enquanto isso, as unidades não estavam construídas, prontas, ele pagaria o aluguel social. Portanto, no meio do caminho, não é possível que se descombine aquilo que foi tratado originalmente. Agora, quando a gente olha, por um lado, o recurso, nesse caso, por exemplo, do direito adquirido, que o senhor fala, e do outro lado, a falta de recurso para pagar, como é que fica? Vai virar um processo que o juiz vai mandar pagar e não vai ter dinheiro e vai ficar por isso mesmo? Essa é uma situação muito importante de ser debatida realmente, Fachel. Desde maio, junho, que os aluguéis têm atrasado enormemente, que o Estado praticamente não está pagando esses aluguéis. A Defensoria Pública entrou na Justiça, tem ingressado na Justiça, para garantir o pagamento, para que essas pessoas não sejam despejadas. Então, esse é um tema. A Defensoria Pública, portanto, é garantindo o direito dessas pessoas. Agora, como você faz a priorização desses recursos? Naturalmente, essa é uma escolha do próprio Poder Executivo. Agora, tanto quando nós entramos na Justiça para garantir esse pagamento num valor muito pequeno, é bom lembrar que a União Federal, por exemplo, que fez aquele aporte de 2,9 bilhões em julho, de julho para cá... Para a segurança. De julho para cá já bloqueou mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. E aí nós estamos falando para o aluguel social de um valor de 5 milhões mês e a União bloqueando mais de 1 bilhão de reais do Estado do Rio de Janeiro. No seu entendimento, o governo está tomando decisões erradas? Essa é uma avaliação que não cabe a mim, na Defensoria Pública, fazer. É uma avaliação política que vai ser debatida na Assembleia Legislativa. O que nós avaliamos é que, do ponto de vista jurídico, há uma série de ilegalidades no que diz respeito ao direito da população de baixa renda. E eu falo do aluguel social, mas poderia falar do Renda Melhor também, de tantos outros programas que precisam ser mantidos para garantir o direito dessas pessoas. Tem uma questão também importante nesse pacote, porque o governo ele paga uma parte da passagem, do transporte das pessoas. Ele embutido tem o que a gente chama de um repasse do governo para as empresas, e isso influencia no preço da passagem. E o governo quer diminuir isso, quer mexer no bilhete único, fazer com que o preço da passagem suba. O que vocês acham dessa medida? A proposta ela tem um impacto muito grande, principalmente para quem mora na região metropolitana, fora da cidade do Rio de Janeiro, mas no entorno da cidade, que tornará o custo da passagem para esse trabalhador vai subir. Muito, muito alto. E, portanto, é um objetivo garantir o transporte das pessoas e que ele não avance numa parte muito significativa da sua renda. Portanto, esse é um tema que precisa ser analisado sob luzes jurídicas, inclusive. Vocês vão então, fazer alguma ação na Justiça para garantir algum direito relativo à passagem, então? Há uma série de medidas que nós estamos estudando sobre a questão da passagem, é uma delas, e aí nós temos tanto procedimentos administrativos para tentar reverter isso, como, em última análise, sendo cabível, medidas judiciais. A transparência, por exemplo, das planilhas das empresas não ajudaria? Uma transparência maior? Ajudaria bastante. Tem uma série de planilhas que são disponíveis, que estão sendo estudadas, mas, claro, esse é um tema para se aprofundar bastante. Inclusive, em caso de restrição financeira, como estamos passando, se não é necessário restringir o bilhete único para as pessoas de menor renda, para que elas tenham uma possibilidade maior de usufruir o bilhete único. Muito obrigado pelas suas explicações, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Rio. Muito obrigado, Fachel. Os servidores do Estado prometem manter a mobilização contra o pacote do governo. Vamos voltar a falar com a Priscila Chagas, que ela está na Assembleia. Tem mais informações, Priscila?
Exatamente, Fachel. Esse projeto que a Assembleia Legislativa rejeitou foi só o primeiro de outras medidas que ainda vão ser votadas aqui na Alerj. Eu estou aqui com o Ramon Carreira, ele é representante do MUSP, o Movimento Unificado dos Servidores Públicos Estaduais aqui do Rio de Janeiro. Ramon, muito bom dia para você. Qual o próximo passo, né, de vocês, assim, de que forma vocês vão se posicionar? Porque esse projeto de lei que previa esse desconto extra no salário foi rejeitado, mas e agora? Como é que vocês ficam? Na verdade, são outras pautas que a gente tem também para serem atendidas, né? A questão do triênio. Servidor público não tem FGTS. Servidor público tem triênio, que é de 3 em 3 anos. Ele tem um pequeno aumento aí no salário, é uma forma de você não ficar estagnado na carreira. E também o governo quer jogar para a gente um aumento do desconto previdenciário de 11% para 14%. Tem a questão dos fundos, Fundo do Bombeiro, Fundo Especial do Tribunal de Justiça, Fundo do Ministério Público, o governo quer se apropriar desses fundos para poder utilizar e pagar salário de servidor. E são esses fundos quem mantém a autonomia desses órgãos, administrativa e financeira também. Agora, além, né, dessa questão desses projetos que estão sendo votados aqui na Alerj, como é que está a situação de salário de vocês, né? O salário desse mês já saiu, qual é a previsão? Como é que vocês estão em relação a isso? Bem, o Judiciário, que é quem tem o repasse constitucional previsto no artigo 68 da Constituição, na verdade, esse mês o Judiciário já recebeu parcelado, o que indica que o Estado do Rio quebrou, né? E essa conta não é nossa, essa crise já foi prevista e anunciada há muito tempo, né? Houve o parcelamento do salário do Judiciário esse mês e o Judiciário só recebeu porque entrou com medida de arresto. Aí o governo a todo tempo tenta burlar a lei, aprovando agora o estado de calamidade. O governo insiste em dizer que não é mais possível fazer arresto. Está no STF pedindo para que isso seja cumprido. Ramon, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. Fachel.